Um abraço, meus amigos. Estamos aqui uma vez mais para falarmos do esporte, em especial do futebol da cidade de Uberaba. Olha, e amanhã termina o Campeonato Mineiro da Terceira Divisão. Campeonato que começou muito disputado, chegou um hexagonal final também disputadíssimo, e amanhã nós teremos o encerramento. Encerramento com uma situação diferente daquela que nós desejaríamos que estivesse, ou que queríamos, é que o Uberaba e Nacional chegassem à última rodada para fazer o grande clássico da cidade, com os dois já classificados. Isso não foi possível. Por quê? Porque somente o Uberaba conseguiu antecipadamente se classificar. O Uberaba entra em campo amanhã para tentar conquistar o título da Terceira Divisão 2015. Enquanto o Nacional Futebol Clube, com esperanças remotas, precisa primeiro vencer o Uberaba e depois torcer por um tropeço do Formiga lá em Patinga contra a equipe do Novo Esporte. Para a gente falar das possibilidades de Uberaba e Nacional e fazermos também um balanço que foi o campeonato até agora, para as equipes de Uberaba, eu tenho comigo novamente o companheiro Antônio Guilherme Cunha, meu comentarista na Rádio Sete Colinas, que vai com você, que nos honra com a sua audiência, batemos um papo e falamos aquilo que vimos e o que estamos sentindo que poderá acontecer amanhã no clássico da cidade. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Moura. É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos aí bater um papo e trocar ideias sobre o que pode acontecer neste final de semana. O objetivo, o que se queria inicialmente, é que o Uberaba e Nacional chegassem classificados. Não deu. O meu sonho, Moura, desde o começo era chegar ao final, no último jogo, com os dois times classificados e os dois lutando pelo título. Infelizmente isso não foi possível, o Uberaba fez a sua parte, está classificado, e o Nacional, enquanto isso, depende da sua vitória e também do resultado do outro jogo entre Formiga e Novo Esporte. Quando começou o campeonato, após as primeiras rodadas do campeonato, todos nós acreditávamos que o time do Nacional era um time mais acertado. Era um time que conseguiu apresentações melhores do que a do Uberaba. O Uberaba passou por momentos complicados do campeonato, teve troca de comissão técnica, teve a troca de jogadores. O Nacional manteve a sua comissão técnica, manteve o time base. Mas aconteceu exatamente aquilo que nós previmos no começo. O Nacional, com um elenco limitado, na reta final, sofreu desfalques em jogos importantes e, por isso, deixou de ganhar 1 ou 2 pontos que poderiam lhe deixar numa situação bem tranquila para o jogo de amanhã. Não tem dúvida, a equipe do Nacional, o time que começou o campeonato era muito bom, o 11. Só que esse time, quando ele perde 1, 2 ou 3 peças, a coisa se complica. Então o Nacional, quando jogou sem o Reginaldo, por exemplo, não conseguiu vencer. Perdeu 6 pontos. Exatamente, e o Reginaldo esteve fora da competição por causa de cartões amarelos nessas 2 vezes em que o Nacional jogou fora. E isso realmente atrapalhou muito. Então, eu vejo ainda a equipe do Nacional com uma boa defesa, uma defesa até melhor que a do Uberaba. Vejo um meio de campo mais pegador, mais consistente, mas peca mais no ataque, na finalização. Eu acho que o time nacional cisca muito, puxa para lá, para cá e finaliza pouco. O Uberaba foi melhor no momento decisivo, na parte ofensiva do time. Um detalhe realmente importante, nós citamos o caso do Reginaldo, que foi discutivelmente o melhor zagueiro central desse campeonato da Terceira Divisão. Mas aquele jogador que teve atuações esplêndidas, mas que não soube se conter em determinados momentos de alguns jogos, levou os chamados cartões amarelos evitáveis, que poderiam ter sido evitados, e acabou em 2 jogos importantes, ambos fora de Uberaba, desfalcando o Nacional, e nesses jogos o time acabou perdendo e praticamente saindo da disputa do time. E ele levou cartão amarelo quando o Nacional vencia o jogo por 2 gols de diferença. Então isso realmente não pode acontecer.
Eu acho que o jogador tem que ter um equilíbrio emocional. Tecnicamente é o melhor zagueiro do campeonato. Isso. Talvez o melhor defensor do campeonato. Mas na parte emocional ele deixou a desejar. Aí acabou tomando cartões que prejudicaram muito a equipe do Nacional. Mas é um jogador que trabalhado, um jogador que trabalhado nessa parte emocional, sem dúvida alguma, é um grande zagueiro, muito bom tecnicamente. Mas nessa época atual que a tecnologia se faz presente no futebol de uma maneira muito acentuada, e até mesmo no futebol do interior, o Reginaldo, se quiser continuar alguns anos jogando futebol e às vezes chegando em clubes maiores do que os da terceira divisão, ele vai ter que se aprender a se conter. Porque os clubes hoje, quando vão contratar um jogador, muitos já olham todo o seu comportamento, quantos cartões vermelhos levou, quantos cartões amarelos levou, e isso tudo acaba pesando na hora de fechar um contrato. O Nacional perdeu para o Valério na Itabira, um resultado até certo ponto mais ou menos lógico, né? E depois acabou perdendo para a equipe do Formiga lá em Formiga. Um jogo onde ele atuou bem, e há quem diga que ele poderia ter vencido no segundo tempo. E ele pagou aquele preço que a gente dizia no início do campeonato. Olha, quem não conseguir vencer jogos fora vai ter muitas dificuldades de se classificar. E o Nacional até agora não ganhou. Pode até ganhar o clássico amanhã do Uberaba, que é considerado um jogo fora, porque o mandante é o Uberaba Esporte Clube, embora na realidade a gente saiba que o Uberabão é um campo neutro, né? É um campo neutro, não é dizer que o Nacional vai jogar só contra no campo do inimigo, mas ele precisa ganhar e torcer para que a equipe do Formiga não vença o desmotivado time do novo Ipatinga. Ou seja, o Nacional está esperando aquela zebra que pode ou não acontecer. Exatamente, mas o Novo Esporte que não dá muito alento, porque as duas vezes que esteve em Uberaba, acabou tomando goleada nos dois jogos. Mas lá no seu campo não perdeu. No campo dele é diferente, no campo dele ele consegue bons resultados. Agora, precisa ver como é que está a motivação desse time, se esse time realmente vai estar com força total, com força máxima. Então é tudo questões para serem analisadas neste final de semana. É a questão, por exemplo, do Figueirense, que foi o adversário nacional domingo passado, domingo atrasado, e venceu o Nacional, e domingo perdeu para o Uberaba, mas correndo como se estivesse disputando a final do campeonato. Fica aquela pergunta, estava correndo por quê? Porque os seus jogadores são profissionais, que honraram a camisa do clube, que queriam terminar bem a competição, ou porque tinha um incentivo extra fora de campo? Então fica essa pergunta, será que o time do Novo Esporte vai correr também como correu contra o Uberaba, por exemplo, lá, jogo que ele venceu, ou vai já estar entregue pensando muito mais nas férias? É uma coisa que o Nacional tem que esperar, embora, Antônio Guilherme, não possa ficar pensando nisso, né? Tem que pensar em ganhar do Uberaba. O Nacional tem que entrar em campo jogando contra o Uberaba pensando primeiro na vitória. Tem que ganhar do Uberaba e ponto final. Ganhando do Uberaba, aí sim, a hora que terminar o jogo, ele vai ver quanto é que foi o resultado do jogo Formiga e Novo Esporte, que pode ter dado a classificação a ele ou não. Mas primeiro, faça o seu dever, vença o Uberaba, que é a única maneira que ele tem de ainda almejar a classificação. Tem um detalhe importante também, porque se o Nacional venceu o Uberaba, mesmo que o Formiga vença e o Nacional não consiga a sua classificação, o torcedor alvinegro vai sair do Uberabão satisfeito. Não só pela vitória no Clássico, mas pelo fato de, no ano de 2015, nos 4 encontros entre Uberaba e Nacional, o Uberaba, que pode até ser o campeão, né? Mas não teria vencido o Nacional. Não conseguiu vencer. Isso acontece com uma parte da torcida. Uma boa parte da torcida pensa dessa forma. O importante é vencer o Uberaba e ser melhor que o Uberaba. Uma outra parte da torcida não. Essa outra parte pensa na classificação, pensa na soma de resultados e pensa em disputar a segunda divisão no ano que vem. Para esse pessoal, mesmo com a vitória do Nacional, eles não vão estar satisfeitos. Agora, aqueles que pensam simplesmente em vencer o Uberaba,
está na frente do Uberaba, esses vão estar com a alma lavada e vão estar saindo de campo bastante satisfeitos. E o Uberaba depende apenas dele para conquistar um título da terceira divisão. Muita gente diz o seguinte: ganhar um título da terceira divisão, o importante é subir para a segunda. Eu acho que realmente o mais importante é subir para a segunda divisão, mas ganhar o título da competição que você está participando é uma coisa também significativa. Ganhar o título e levantar uma taça sempre é muito bom, independente seja ela qual for. Então, você vê o caso do Botafogo agora, fala, o Botafogo não está muito preocupado em ser campeão, conversa, está preocupado sim, ele quer ser campeão, quer levantar a taça, que vai lá para a sala de troféus. O Nacional, o Uberaba inclusive, uma vitória lhe dará um alento maior, o time vai levantar a taça, vai ser campeão. Eu acho que o time vai para a segunda, inclusive, com mais moral, com mais disposição. Mesmo porque vários jogadores desse time do Uberaba sonham em continuar no Uberaba, em disputar o ano que vem a segundona. Eu penso que o Uberaba não vai manter todos esses jogadores para a disputa da segundona. E nem pode. E nem pode. Alguns não vão ter vez para o ano que vem. Mas todos vão querer estar mostrando o seu valor, a sua competência, para que estejam no time também no ano que vem. Se para o torcedor do Nacional, uma vitória contra o Uberaba e manter a invencibilidade no campeonato contra o Uberaba tem um sabor especial, para o torcedor do Uberaba, a conquista de um título, uma volta olímpica, num clássico contra o Nacional, vai ser um sabor que ele ainda não saboreou, que ele ainda não sentiu, e que vai ser guardado com certeza como uma recordação muito positiva e muito boa. Não tem dúvida. E depois o fato de ser campeão em cima do Nacional sempre tem um gostinho a mais. Se o Nacional, o fato de só vencer, independente de ser campeão, já fica satisfeito, o Uberaba, que não conseguiu vencer nenhum dos 3 jogos realizados este ano até aqui, frente ao Nacional, vencendo o Nacional no último jogo, com certeza seria a coroação de todo esse esforço do time e a certeza de que esse triunfo foi realmente merecido. Então, o Uberaba vai para campo procurando a vitória. Eu tenho certeza que o Vantuil vai botar o time para ir para cima do Nacional, buscando a vitória e buscando o resultado. Mesmo porque seria também a coroação do trabalho do Vantuil, que é mais um jogo e seria a terceira vitória consecutiva dele. Um detalhe importante: o Uberaba já está classificado, vai disputar o título, pode até ser campeão, né? E quando os objetivos são alcançados, não há muito o que contestar. Mas nós torcemos, eu particularmente gostaria de ver amanhã, uma grande exibição do Uberaba. Mesmo que esta grande exibição não resulte numa vitória, às vezes nem resulte no título. Porque o que nós vimos do Uberaba até agora, nessa campanha, que foi uma campanha vitoriosa, foi o Uberaba vencer a maioria dos seus jogos, como ele venceu, mas em momento algum ele empolgou. Quem sabe no último jogo o Uberaba vai conseguir empolgar a crítica, que é mais cobradora nesse sentido, o torcedor mais exigente e a sua diretoria também, que trabalhou muito e investiu para ver um time bem montado e fazer bons jogos. Tem a crítica, Moura, que se satisfaz com a vitória, assim como o torcedor. Não, o time ganhou, tá bom, estou satisfeito, tudo legal. E tem alguns, como nós, que queremos ver o time vencer, seja ele o Uberaba, seja o Nacional, mas vencer jogando bem. E nós não vimos o Uberaba jogando uma grande partida nesse campeonato. Lógico que teve muita disposição, muita garra, o time não perdeu jogos dentro de casa, perdeu apenas para o Nacional. Mas o time precisa mostrar uma grande exibição, mesmo contra o Novo Esporte de Patinga, vencendo de 5 dentro do Uberabão. O Uberaba teve momentos de dificuldade e não apresentou aquele jogo bonito, aquele futebol vistoso de uma se goleada ver. de 5 Exatamente, ganhou de goleada, deixou o torcedor satisfeito, mas não foi uma grande exibição tecnicamente falando. Nós vamos para um rápido intervalo, depois vamos continuar falando do grande clássico da cidade de Uberaba, que acontece amanhã, a partir das 16 horas, no Uberabão, Nacional e Uberaba. Uberaba tentando conquistar o título de campeão mineiro da terceira divisão e o Nacional tentando vencer o Uberaba
para beneficiado por uma vitória do Novo Ipatinga contra a equipe do Formiga, também chegar à segunda divisão. Voltaremos já. Bem, meus amigos, estamos de volta e vamos continuar falando do clássico Uberaba e Nacional. Doutor Guilherme, você falou uma coisa realmente interessante: contra fatos, contra números, não existem argumentos. Vantuil Rodrigues chegou, 3 jogos, 9 pontos importantíssimos, os pontos que garantiram a classificação do Uberaba. Se vencer o jogo de amanhã, sai 100% deste campeonato. E já sai empregado por ano que vem, será? Eu acho que sim. Eu acho que ele sai empregado sim, porque é unânime na cidade. O pessoal, torcedor do Uberaba, gostou muito da atuação dele. Também o pessoal de diretoria, comissão técnica, acho que todo mundo gostou do trabalho dele. Mas o Vantuil, o segredo dele, quando ele chegou, quando ele assumiu o Uberaba, foi estudar a tabela. Falou, vamos jogar tal, tal e tal jogo. Não me basta empatar fora de casa. Eu preciso vencer, porque o técnico anterior foi demitido porque empatou fora de casa ou porque perdeu. Eu preciso pôr o time à frente, esse time precisa buscar resultado fora. Quando joga dentro de casa não resta dúvida, é vencer ou vencer. Quando joga fora de casa, o time tem que buscar 3 pontos, porque se você disputa 2 jogos, ganha 1 e perde 1, você faz 3 pontos. Se você joga 2 jogos e empata os 2, você faz 2 pontos. Isso é matemática. Então é melhor você, às vezes, arriscar perder 1 e ganhar 1 do que empatar os 2. Ou ele conseguiu melhor do que isso, conseguiu vencer os 2. E o detalhe importante, na contratação do Vantuil Rodrigues, a diretoria do Uberaba acabou acertando de uma forma ampla, né? Porque ele era o treinador do Valério. O Uberaba jogaria com o Valério no domingo. Vantuil Rodrigues montou o time do Valério para disputar o campeonato da 3ª divisão. Foi demitido pelo Valério, mesmo estando fazendo uma boa campanha. O Uberaba o contratou, ele foi jogar contra o time que ele dirigia, contra os jogadores que ele empregou e acabou conhecendo ou não esses jogadores. E a verdade é que ele conseguiu o que interessava para o Uberaba, que foi a vitória. Exato. Foi uma jogada inteligente. Não tem dúvida, ele foi inteligente. Eu acho que a diretoria do Uberaba, no ano passado, deixou de subir da 3ª para a 2ª. Porque não demitiu o Porque treinador. não demitiu o treinador, porque esperou muito, vamos esperar mais um jogo, mais um, até o time não engrenar. Esse ano não, agiu 2 vezes e as 2 vezes agiu acertadamente, trocou o técnico, principalmente com a chegada do Vantuil, com a saída do Zé Humberto. Foi demitido quando a maior parte do povo não esperava que acontecesse. Mas ele não, vamos demitir porque nós precisamos de resultado. E o Vantuil chegou e buscou o resultado. É lógico que o foco atual é o jogo de amanhã, o clássico com a Nacional, a decisão é do campeonato. Mas já há alguma coisa também que o torcedor quer saber, que o torcedor às vezes pergunta, que o torcedor está curioso. Primeiro é saber mais ou menos quantos jogadores desse time poderão permanecer no Uberaba no ano que vem. Eu tenho respondido sempre que, primeiro, se disputar o campeonato da 2ª divisão com esse time, o Uberaba corre o risco de voltar para a 3ª. Esse foi um time bom para subir da 3ª para a 2ª. Para disputar a 2ª com chance de chegar na 1ª, ou até mesmo de permanecer na 2ª, já é um pouco complicado. É um aspecto. Então, preciso saber quais são os jogadores que interessariam ao Uberaba desse elenco que aí está. No meu entendimento, uns 5 a 6, talvez, para montar no elenco. Algum outro problema é saber quais os jogadores que se interessam a ficar no Uberaba. Porque o mercado, agora de começo de ano, é um mercado extremamente competitivo. Mesmo porque já surgiram boatos de alguns jogadores que estivessem apalavrados com outras equipes, mesmo estando no Uberaba atual. Então pode ter sim a saída de jogadores que o Uberaba quer que fique. Mas eu concordo com você, eu acho que é de 5 ou 6 jogadores que têm condições de ficar e talvez nem 5 ou 6 para serem titulares. Alguns para compor o elenco, para serem bons reservas.
Então, E estes 5 ou 6 são aqueles jogadores que os clubes da primeira divisão, que de outros estados, estão de olho. é lógico, quando você fala num Juliano, quando você fala num Rudimar, são jogadores... André Alves. André Alves, justamente, são jogadores que interessam para outras equipes, não tem dúvida. E nós não sabemos qual o grau de compromisso que eles têm com o Uberaba ou com outro time para o ano que vem. Então, é questão de acertar tudo isso. Agora, o Uberaba não vai ter também muito tempo para resolver essa parada. Isso aí é uma coisa bastante rápida. Nós sabemos as dificuldades financeiras também, sabemos que tem uma série de coisas que envolvem tudo isso, mas o Uberaba tem que agir rápido. E tem um exemplo. A última vez que o Nacional subiu da terceira para a segunda, fez a festa e tudo mais, perdeu todos os jogadores, o plantel todinho, foi todo mundo embora. O time teve que montar uma outra equipe para disputar a segunda. Os jogadores que chegaram para disputar a segunda, demorou para se contratar, porque os melhores foram sendo contratados para outras equipes, por outras equipes. Então, o Nacional acabou ficando com aquilo que sobrou. Montou um time fraco e o time voltou a cair novamente. Doutor Guilherme, um assunto que nós vamos, inclusive, debater na próxima semana, vai ser um dos principais assuntos nossos, né? Além do resultado da final do campeonato, que com certeza será um assunto palpitante, mas é esse modelo de administração que o Uberaba usou, principalmente na metade do campeonato para frente. O Uberaba tinha problema de diretoria, com a saída da comissão técnica, ficou meio dividida a diretoria, o presidente Leonardo ficou um pouco sozinho, juntamente só com o Rodrigão e com o Rodrigo Piau. E aí sim o Conselho Deliberativo resolveu participar, sugeriu ao presidente, ele aceitou, uma direção mais compartilhada. Criou-se o chamado G7, que era o presidente Leonardo, os 2 vice-presidentes, Rodrigo Alcino e Gustavo Piau, e chegaram mais o tesoureiro Wander Antônio, o presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Fernando, e o Zé Geraldo, que estava fora, mais o Leomar Naves, que era também conselheiro. Então formou-se esse G7. O G7 trabalhou harmonicamente, resolveu problemas financeiros que estavam complicando a vida do time. E agora chega ao final com o time classificado. A pergunta que fica e que nós vamos ver nos próximos dias é se esta direção compartilhada vai vingar. Se realmente o presidente Leonardo Silveira Varanda vai continuar aceitando dividir o poder ou se ele vai decidir que retomar as rédeas para si dentro de um regime presidencialista, né? E ele tomar as decisões, o que com certeza provocaria o afastamento de alguns membros do G7. Qual que é esse modelo que você acha que dá mais certo, Uberaba? Eu acho que o modelo atual deu certo. Esse problema do G7 deu certo. Agora, é um programa de risco, porque nós sabemos que são 7 cabeças que nem sempre vão estar pensando igual. Durante esse campeonato nós sabemos que houve momentos em que o G7 esteve não pensando da mesma forma. Tudo teve que ser ajeitado, arrumado, conciliado para que o G7 continuasse firme. Felizmente conseguiu tudo dessa forma. Então, esse modelo, ele é bom. Agora, precisa ter altruísmo do lado de todos eles que compõem esse G7. Senão, pode ter problemas. Eu prefiro esse modelo, principalmente porque nós não temos na diretoria do Uberaba nenhum grande especialista em futebol. Nenhum deles é o papa em futebol. Tem experiência comprovada, né? Não tem. Tem experiência no campeonato amador, experiência de outra forma, mas não experiência no profissional. E na segunda divisão, o profissionalismo vai ter que ser maior ainda. E entre os problemas que a gente citava do Uberaba, nós temos também o problema do gerente de futebol. Exato. Existe a possibilidade do Calmon também deixar o Uberaba para ir para Londrina. Parece que já existe um acordo, uma coisa mais ou menos definida. Mas a o gente Calmon, tem visto. como é daqui, o Calmon ele tem preferência, eu tenho certeza que ele tem preferência em ficar aqui. Agora, ficar também dentro de um planejamento
e dentro de uma condição de trabalho, que esse trabalho possa ser reconhecido e possa ser sucesso. Isso aí tem dois aspectos. Primeiro, esse problema que realmente ele gosta de Uberaba, gosta de estar aqui, o time onde o pai dele jogou, ele fala muito disso. Tem a campanha Fica Calmon, que eu acho que também é salutar, o pessoal querendo que ele fique. E por outro lado, Londrina está mais perto da casa dele. A esposa não está em Uberaba. Inclusive teve problema de saúde tempos atrás e tal. E ela está longe do filho, né? Então, Londrina estaria mais próximo para ele, para esse contato com a família. Então ele tem que analisar esses dois aspectos. E tem, lógico, aquilo que você disse, a parte financeira. A parte financeira tem que pesar também, porque ele é um profissional. E a parte de planejamento, né? Planejamento, justamente. E é um jogador, é um diretor, um gerente que já mostrou que sabe mexer com as coisas. Então, e é um cargo difícil de ser substituído. Parece fácil, mas não é fácil de se arrumar um bom gerente de futebol. Porque o bom gerente de futebol é aquele que conhece de futebol e aquele que traz um pouquinho as cores do clube dentro do coração. Então essa união de conhecimento e o amor pelo clube são muito importantes para o sucesso. Então, Guilherme, você arriscaria um palpite para o clássico de amanhã? O seu entendimento vai dar o quê? Uberaba, Nacional, um empate? Ora, Moura, eu acho muito difícil arriscar um resultado, mas dependendo do andamento do jogo, do Novo Esporte, porque os jogadores vão ficar sabendo como é que está esse jogo no intervalo. Eu acho que se o time de Formiga estiver vencendo o Novo Esporte no intervalo por 2, 3 gols de diferença, eu acho que isso vai abater o time do Nacional. Então, só por esses detalhes, eu arrisco uma vitória do Uberaba, mas uma vitória muito apertada. Por outro lado, se o Novo Esporte estiver vencendo também, os jogadores vão se desdobrar. Aí é que é. Se tiver acontecendo o contrário, se o Novo Esporte estiver vencendo, ou mesmo se ainda tiver 0-0, eu acho que vai dar um ânimo muito grande para a equipe do Nacional. E tem o outro aspecto emocional. Nacional sabe que precisa vencer. O Uberaba sabe que já está na segunda divisão. O time vai poder jogar de uma forma mais descontraída um pouco e vai poder, quem sabe, fazer a grande exibição que está devendo para o seu torcedor. Tá certo, doutor Guilherme, o Uberaba se transformou nos últimos dias numa capital do futsal, né? Tivemos aqui a realização do 10º Grand Prix, trouxe seleções de diversas partes do mundo, e na última terça-feira, né? Segunda-feira. Na última segunda-feira, nós tivemos o primeiro jogo da semifinal, aliás, o segundo jogo da semifinal da Liga Nacional de Futsal entre Inter e Corinthians, com o ginásio outra vez superlotado. Realmente, falando em termos técnicos, em termos de futsal, sem dúvida alguma, foi um resultado interessante para o time de Orlândia e interessante para o Uberaba, que vai trazer o primeiro jogo das finais contra o Carlos Barbosa aqui para o Uberaba. Agora, a gente já sabia que o jogo ia ser tumultuado, a gente já sabia que ia ser pegado, porque em nenhum momento a disputa entre essas duas equipes foi fácil. No primeiro jogo, lá no Parque São Jorge, houve empate de 3-3. E esse jogo aqui foi coroado de emoções. O time da Intel vencia de 3-0, depois tomou o empate, depois foi para a prorrogação, acabou vencendo a prorrogação. Então, para quem gosta do futsal, sem dúvida alguma, foi uma colher de chá para se ver uma grande competição. E teve, inclusive, aquela outra parte que é própria da Gaviões da Fiel. Perder, nós podemos até perder, mas perde de um jeito, mas vamos para outra. Mas, na verdade, não foi culpa da Gaviões da Fiel, não. Gaviões da Fiel leva fama, né? Tudo de ruim que acontece em jogo do Corinthians sobra se não a Gaviões, para a fiel torcida corintiana. Infelizmente aconteceu em Uberaba, como aconteceria no Ibirapuera em São Paulo, no Maracanãzinho no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Acho que a segurança estava muito bem distribuída no ginásio, né? A polícia ficou em cima, os seguranças ficaram embaixo, e no final, com toda aquela confusão, foi até bom, se tivesse só policiais embaixo, os danos poderiam ter sido maiores. Agora, não foi uma exclusividade de Uberaba, não. Em qualquer lugar, o futsal está sujeito a isso,
principalmente em jogos de duas torcidas. Estão acabando com os espetáculos esportivos no Brasil, principalmente jogos decisivos de muita emoção, com duas torcidas, exatamente por causa desse tipo de coisa. Infelizmente é uma pena. Eu acho que o jogo tem que ter duas torcidas, tem que ter uma de cada lado, cada um tem que torcer para o seu time. Essa competitividade é que leva o esporte para frente, não só o futebol. Então, o fato de ter acontecido tudo isso aí, aconteceu porque são dois times bons. É verdade. Dois times que competem. E a torcida de Uberaba, que não estava ainda muito acostumada, porque viu o handebol com uma torcida só. Viu o Grand Prix também com uma torcida só Brasil. Quando pega um jogo desse, e você pode esperar que no primeiro jogo da final, Carlos Barbosa e Intelli, vai ter problema também. Pode não ter problema de briga de torcida, mas entre os jogadores lá, você pode ter certeza que vai ter empurra-empurra, vai ter pancada, vai ter problema, porque são os craques do Brasil estão nessas equipes, Moura. É verdade, é verdade. Muito bem. Um abraço. Possamos ter uma boa rodada amanhã. Na semana que vem a gente volta para falar do campeão da terceira divisão. Se foi o Uberaba, se foi o Formiga, se o Daça subiu, né? Quem venceu o primeiro jogo na final do campeonato da Liga Nacional de Futsal. Até a semana que vem, seu Guilherme. Até a semana que vem, um abraço a todos e a certeza que nós vamos ter uma grande competição. Se não um grande jogo tecnicamente, pelo menos muita rivalidade, muita competição, um jogo muito disputado. Boa tarde a todos. Um jogo que vai ficar para a história. Um abraço e até a semana que vem.